Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que seja tudo certo por aí. Espero que vocês estejam se cuidando, que vocês tenham conseguido estudar, estejam conseguindo estudar direitinho. Espero que vocês estejam gostando desses estudos de literatura sobre o Machado de Assis. E hoje a gente vai conversar sobre mais um livro dele para encerrar mesmo aí as nossas reflexões a respeito, ok? O seu material vai trazer ainda alguns apontamentos sobre um outro livro do Machado chamado Esaú e Jacó. Eu não vou montar uma aula virtual para isso, mas eu adoraria que vocês lessem, tá? Só para conhecer um pouquinho mais dessa história, porque vai ser o outro livro realista do Machado que vale a pena conhecer um pouquinho. Mas o nosso foco mesmo tá nesses três que a gente vai estudar aqui nas aulas virtuais. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vocês já viram, já leram, já assistiram ao filme, já analisaram, já exercitaram. O Dom Casmurro, que é aquela coisa maravilhosa, aquele livro maravilhoso da aula passada, que eu imagino que vocês tenham feito com bastante carinho, tenham lido o material da apostila com muita dedicação, tenham assistido aos trechos que eu separei da série, ou até mesmo a série inteira, para conhecer essa história, porque esse é um livro espetacular e fundamental para vocês. E hoje a gente vai conversar sobre o último romance da tríade realista do Machado de Assis, que é o Quincas Borba, ok? Vamos conversar um pouquinho a respeito dele para fechar as nossas reflexões sobre o Machado. Bom, quando a gente pensa em qualquer livro realista do Machado de Assis, a gente precisa levar em consideração aquele conceito de realismo machadiano que a gente tem discutido nas nossas últimas aulas, ok? O que o Machado propunha para a literatura realista brasileira? Fazer uma análise da sociedade burguesa do século XIX. Então, é uma análise psicológica, é uma análise de caráter. O propósito do realismo é romper com o romantismo. A gente lembra disso, né? Então, eles vão fazer tudo o que o romantismo fazia ao contrário, certo? Então, não tem idealização, é só realização, não tem nenhum tipo de enaltecimento do sentimento, aqui eles vão mostrar mesmo as relações humanas. E o Machado vai fazer essa análise da sociedade pensando na hipocrisia dela. Né? Por isso que é uma análise de caráter, é uma análise psicológica. Ele vai focar naquela dinâmica que vocês não vão se esquecer nunca, por favor, de aparência versus essência. Lembra do conto O Espelho, do Machado de Assis? Esse conto mostra pra gente a história do Jacobina que perde a própria essência porque fica muito preocupado com a aparência, em ser o alferes, em se mostrar como alferes, em ser elogiado por todo mundo, né? Tá muito preocupado com a opinião que o outro tem dele. Então, é por isso que o Machado vai dizer que a sociedade brasileira burguesa do século XIX, ela é um baile de máscaras, porque todo mundo veste uma máscara social e constrói a imagem que quer que as outras pessoas tenham dela. Então, isso é muito importante, ok? E isso vai acontecer aqui no Quincas Borba também. Esse romance é um romance publicado em 1891. E ele vai trazer como referência o Quincas Borba, que é um personagem que vocês já conhecem lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembra do Quincas Borba? Se vocês não leram o livro como eu pedi, vocês certamente assistiram ao filme, porque era a sua única obrigação naquela aula, né? Então, se você assistiu Memórias Póstumas, você vai se lembrar desse personagem, o Quincas Borba. O Quincas Borba, ele era amigo do Brás Cubas, né? E no primeiro encontro que eles estudaram juntos no colégio, no liceu. E no primeiro encontro que eles têm, o Quincas é um mendigo, né, que tá pedindo ajuda, até vai acabar roubando um relógio de ouro do bolso do Brás e tudo mais. E depois, mais tarde, ele volta milionário, porque ele criou uma teoria filosófica, que é um paralelo, né, com aquelas correntes filosóficas do final do século XIX, que a gente também já viu, que é a teoria do humanitismo. Tá? Então, nesse livro de 1891, no livro Quincas Borba, o Machado de Assis vai contar uma história que vai desenvolver essa teoria do humanitismo, tá? 10 anos depois. Então, o Quincas Borba é uma espécie de spin-off do Memórias Póstumas. A gente vai pegar um personagem do Memórias Póstumas e vai desenvolver uma história em torno dele 10 anos depois em um outro livro, por isso um spin-off, né? E aí, desculpa, tem um errinho de digitação aí, não vou fazer essa correção agora, mas eu corrijo antes de disponibilizar para vocês. É uma aplicação da teoria do humanitismo. O que era a teoria do humanitismo? Lembra? O Quincas Borba dizia, nessa teoria,
que a gente tem, todo ser humano, ele é um tipo social chamado humanitas, e ele é uma espécie de parasita. Para que na sociedade alguém possa se dar bem, outra pessoa precisa se dar mal, né? Na teoria do humanitismo, é uma teoria ficcional, tá? Ela não existiu de verdade, ela é criação do Machado de Assis dentro desses romances. Na teoria do humanitismo, para uma pessoa se dar bem, ela tem que fazer isso às custas dos outros, né? Pensem, por exemplo, no Brás Cubas, lá do outro livro. Ele viveu sempre na maciota, nunca precisou trabalhar, viveu sempre às custas da herança que ele recebeu do pai depois que o pai morreu, certo? Então, ele vai ter essa ideia meio de parasita, viver às custas de alguém. Então, é sempre sacrificar alguma pessoa para que outra possa se dar bem, né? Então, percebe como é uma análise do caráter mesmo dessa sociedade, uma análise que vai trabalhar nesse sentido? Isso é o humanitismo, né? Lembra que lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas, quando escreve o livro de memórias, ele dedica ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver? O verme sobrevive de roer a carne morta. Então, para que alguém possa viver, outra pessoa precisa morrer, né? Mesmo que seja só simbolicamente. Para que eu consiga desenvolver a minha vida, eu preciso fazer isso às custas da perda de outra pessoa, tá? Então, simbolicamente, o humanitismo também funciona dessa maneira, tá bem? Bom, é a teoria do humanitismo que vai ser o mote comum entre o livro do Memórias Póstumas e o livro do Quincas Borba. Na verdade, vocês devem se lembrar que o Quincas Borba, ele morre lá no livro do Memórias Póstumas. Então, nesse livro aqui, no Quincas Borba, o personagem Quincas Borba não participa, né? Mas ele está presente. Como ele está presente? A história é a história de um discípulo do Quincas Borba, né? Ele se chama Pedro Rubião. O Pedro Rubião, o Quincas Borba, ele era de uma cidade chamada Barbacena. Aí ele vai para o Rio de Janeiro, vive toda aquela história que a gente vê lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, morre no Rio de Janeiro, mas ele tinha um amigo, né? Eu não vou dar muitos detalhes, porque também é importante que vocês conheçam e procurem ler esse livro. Mas ele tinha um amigo que era o seu discípulo e que vai cuidar dele quando ele já está um pouco mais velhinho, né, antes de voltar ao Rio de Janeiro, que é o Pedro Rubião. E quando o Quincas Borba morre, antes de morrer, né, nos últimos anos antes dele morrer, o Pedro Rubião, que era professor, ele vai deixar o seu trabalho de professor e vai passar a ser uma espécie de enfermeiro, de cuidador do Quincas Borba. E ele vai aprender, né, vai fazer um curso de anos com o Quincas Borba sobre a teoria do humanitismo. Então, o Quincas Borba vai ensinar para o Pedro Rubião a teoria do humanitismo, ok? Aí o Quincas Borba vai para o Rio de Janeiro, tem todo aquele episódio, ele acaba falecendo, e com a teoria do humanitismo ele tinha ficado muito rico. E ele vai deixar, né, a herança dele toda pro Pedro Rubião. Então, o Pedro Rubião, que era um professor que sobrevivia aí no limite, né, da existência financeiramente, ele vai receber uma fortuna gigantesca. E junto com essa fortuna, ele recebe um cachorro de herança. E esse cachorro também se chama Quincas Borba. Era uma exigência do Quincas Borba, filósofo que morreu. Ele tinha um cachorro e pôs o próprio nome no cachorro. Isso é muito simbólico, porque ele queria que o nome dele persistisse através da história, mesmo depois que ele morresse. Então ele põe o nome no cachorro. E a obrigação do Pedro Rubião era cuidar desse cachorro, preservar o cachorro, e se ele morresse bem velhinho, pegar outro cachorro e continuar dando o nome de Quincas Borba. Então era muito importante essa questão da manutenção do nome do filósofo, né? Por isso que vocês veem na capa do livro esse cachorrinho aí. Bom, o Quincas Borba vai morrer, vai deixar o dinheiro para o Pedro Rubião. Pedro Rubião vai herdar toda essa fortuna e vai herdar também o cachorrinho que vai acompanhar ele o tempo todo na narrativa. Esse cachorro, ele meio que vai funcionar como uma espécie de representação do filósofo Quincas Borba durante a história, porque o cachorro sempre reage quando o Pedro Rubião faz alguma bobagem, né? Então é quase como se ele mantivesse a presença mesmo do filósofo durante o livro. E o Pedro Rubião herda esse dinheirão todo e ele resolve que ele não quer mais viver em Barbacena, que é uma cidadezinha minúscula no interior de Minas. Ele quer morar no Rio de Janeiro, que era a corte, né? A gente está falando ainda do século XIX. Rio de Janeiro era uma cidade sensacional, uma grande metrópole, era onde estava tudo, onde tudo acontecia. Ele queria morar na corte. Então ele vai largar as coisinhas dele em Barbacena e vem para o Rio de Janeiro. E aí, no trem, ele vai conhecer um casal.
é o casal formado pelo Cristiano Palha e pela Sofia. E, tonto como ele era, o Pedro Rubião conta para esse casal tudo o que aconteceu, que ele herdou uma super fortuna, que ele estava indo gastar esse dinheiro todo no Rio de Janeiro, que ele ia morar lá para sempre, que ele nunca tinha visto tanto dinheiro na vida, nunca mais ia precisar trabalhar, isso, aquilo. E a gente, leitor, vai descobrindo que esse casal, na verdade, é um casal de oportunistas. Eles querem tirar o dinheiro do Pedro Rubião, o dinheiro que ele herdou do Quincas Borba, certo? Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui? Isso é importante, tá? Bom, e aí o que vai acontecer? A gente vai ver que o Cristiano Palha e a Sofia vão começar a querer formar uma amizade interessada, né? Interesseira com o Pedro Rubião. E aí vão se oferecer para ajudar ele a comprar uma casa, vão se oferecer para fazer uns investimentos, vão apresentar outras pessoas da alta sociedade, e o Pedro Rubião vai começar a ingressar nessa sociedade burguesa, né? E a gente vai vendo que ao longo da narrativa, o tempo todo as pessoas vão extorquindo ele, né? As pessoas vão tirando proveito dele. Todo mundo que ele conhece nessa burguesia vai tirando proveito dele de alguma maneira. E aí ele acaba perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, e vai acabar essa narrativa pobre e doido, né? Resumir muito geral, vou deixar para vocês filme de adaptação desse livro que eu exijo que vocês assistam, ok? Eu quero muito que vocês conheçam essa história. Vou deixar resumo do livro, vou deixar o próprio livro para vocês lerem se quiserem. Enfim, não dei muito detalhe, tem muita coisa legal nessa história, então vale muito a pena conhecer, tá? Não vou contar para vocês o que acontece com o cachorro, porque quero que vocês descubram sozinhos. Mas eu acho importante vocês buscarem mais sobre essa obra, tá? O que é importante perceber aqui, apesar de eu não ter dado muitos detalhes? É muito importante vocês notarem que o Pedro Rubião, ele vai ser vítima do humanitismo. Todas as pessoas que se aproveitam dele, que tiram o dinheiro dele, que extorquem ele, que exploram ele porque ele é tonto, né, e acredita que as pessoas são boas, essas pessoas são parasitas, né? Então, logo ele, Pedro Rubião, discípulo do inventor da teoria do humanitismo, que era o Quincas Borba, foi vítima dessa mesma teoria, ou seja, ele não aprendeu direito, né? Então, é uma ironia machadiana que a gente vai ver aqui. Ninguém está isento de passar por uma situação como essa, né? E isso é muito importante, tá, gente? Esse é o grande lance aí da narrativa. Tudo gira em torno da teoria do humanitismo. É quase como uma prova, né? De que Pedro Rubião, é uma espécie de... Como é que eu posso dizer isso? Ele é uma espécie de experimento, né? Ele vai provar que a tese do humanitismo é verdadeira. Ele vai ser vítima desses humanitas que exploram ele, né? Que estão se dando bem na vida, explorando ele. Acontece um monte de coisa nessa história, tá? Aqui coloquei para vocês o filme do Brás Cubas que vocês já conhecem e vou disponibilizar aqui para vocês nessa atividade o filme que adapta o Quincas Borba, porque eu quero que vocês assistam, ok? Acontece muita coisa, ele vai se apaixonar pela Sofia, ele vai ficar noivo de outra moça, ele vai ter um monte de personagem, tem os amigos pobres de Barbacena que vão aparecer de novo, então tem muita coisa legal nessa história, tá bom? Separem um tempinho para cuidar dela, eu vou deixar essa atividade disponível até a semana que vem, para vocês fazerem com bastante calma, tá bom? E aí a gente encerra as nossas reflexões sobre o Machado e segue com a nossa vida para os próximos movimentos literários, tá? Em breve eu entro em contato com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o Ateneu, mas eu ainda vou guardar e deixar isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Tô com muita saudade de vocês, espero que esteja tudo bem por aí, mandem notícias quando puderem. Amo vocês, super beijo e até a próxima!